Opa, vamos lá então. Vou começar a tirar o decalque da tatu e eu vou mostrar aqui os materiais que eu estou utilizando, tá? É uma lapiseira 05 e o grafite que eu gosto de usar é o grafite HB ou o H, porque ele é mais duro e para fazer esse tipo de decalque o traço ele fica mais fininho, ele não espalha, ele é um pouco mais durinho, é bem bacana de usar esse tipo de grafite, tá? Uma fita crepe só para prender na folha, para ela não ficar dançando e não ter perigo da gente fazer traço sobre traço e o nosso decalque acabar ficando com algumas falhas. Eu imprimi o desenho no tamanho que a gente vai fazer já no cliente, tá do tamanho certo. E o papel para decalque, eu vou estar usando esse papel aqui, ectográfico, é HC20, tá aqui o nome. Mas não se prende muito nisso aqui não, porque tem uns que é um tal de U20, ele também funciona muito bem, tem várias marcas, é papel ectográfico, todos eles funcionam. Esse aqui foi o que eu achei para comprar e não tem erro nenhum. Prontinho, agora eu vou tirando o decalque e vou explicar exatamente o que eu estou fazendo. O decalque aqui, eu vou começar fazendo todas as partes de marcações, todas as linhas que é preciso de onde a gente vai tatuar. Inclusive as marcações de sombra. Nessas partes aqui onde é muito escuro, eu costumo fazer sempre o decalque por dentro delas. E nunca por fora. E nessas partes das marcas já mais claro, aí eu faço por fora para ficar toda a parte clara aparecendo. Eu não gosto de fazer muitas marcações durante o decalque, porque eu acho que na hora que a gente está tatuando, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando na hora da gente desenvolver o trabalho. Eu faço as principais partes e as marcações onde eu tenho que começar e terminar a parte de sombreado. Aqui eu estou marcando a parte mais escura, que é essa parte interna, e fazendo a parte das marcações mais claras. É onde eu tenho que vir com essa sombra. Aqui, como está passando por cima, eu vou desenhar aqui à mão mesmo, mais ou menos o esquema que eu quero, só para dar continuidade na barba. O importante, real, quando você está tirando o decalque, é você fazer todas as marcações que você acha relevante e importante para você desenvolver o trabalho. Só tem que tomar cuidado para não fazer muitas marcações às vezes desnecessárias, para que você não se confunda durante o processo da tatu. Porque às vezes ou borra um pouco, ou se fica muito traço, muito junto um do outro, acaba complicando um pouco na hora de você acabar, na hora de tatuar mesmo, né, do procedimento em si. Como esse desenho ele é meio pequeno, ele tem um monte dessas marcaçõezinhas, isso eu não vou fazer tudo não, porque pelo tamanho que vai ser feito, isso acaba mais atrapalhando e principalmente na tatu o efeito não é tão interessante assim. Eu prefiro que isso fique um pouquinho mais liso, eu não quero desenhar escamas, eu quero deixar ele mais parecido como uma estátua mesmo, como se fosse um pedaço de pedra esculpida. Nessas partes onde tem nuances de sombra, eu gosto de marcar as mais escuras e até onde vem as mais claras. A mesma coisa aqui no nariz dele. Aqui nessa parte da maçã do rosto, ó, as mais escuras. E a marcação até onde eu tenho que vir com a mais clara. Mesma coisa, até onde a sombra tem que vir. E as partes mais escuras. Aqui no desenho ele está escuro demais. Então eu vou fazer o padrão, seguindo mais ou menos, porque eu não quero essa mancha preta quando eu for tatuar. Eu quero que isso fique mais suave e dê mais efeito de profundidade. Porque se a gente acabar fazendo exatamente do jeito que está aqui no papel, isso aqui vai dar a impressão de que você tentou cobrir uma letra, alguma coisa do tipo. E sinceramente não vai ficar tão interessante. Eu acho legal a gente tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Fazendo os desenhos mais ou menos como se
do mesmo jeito que já é o cabelo dele, só para dar profundidade e volume quando a gente estiver tatuando. Para facilitar o trabalho, o que você pode fazer também é redesenhar por cima do papel antes de estar em cima do decalque, e aí você faz e desenha o acabamento do jeito que você achar mais interessante. E nem nessa parte aqui que está tudo muito forte, tudo muito escuro. O que eu costumo marcar é somente as partes de brilho, que ela pega aqui e pega aqui. O restante a gente vai trabalhando na hora com sombra. Se você acha que tem necessidade de fazer mais marcações, aí tem que ser ao seu critério e como você acha melhor trabalhar quando está direto na pele do cliente. Esse pedaço aqui é como se parece que a estátua ela foi quebrada, mas eu não quero esse efeito na tatu, eu quero que isso aqui fique perfeito, então eu só vou seguir reto aqui, vou ignorar essas falhas e eu vou continuar seguindo essas ondinhas como se fosse um desenho de uma corda mesmo, e vou repetindo o desenho por cima sem nenhum problema. Essas marcações, que é mais na parte como se fosse o relevo, eu gosto sempre de marcar onde está escuro. Isso facilita o meu trabalho na hora de fazer o sombreamento, eu me acho mais fácil. Mas isso também é uma questão de percepção e gosto de como você está acostumado a trabalhar. Afinal, o lance da marcação aqui no decalque é você conseguir se achar no desenho enquanto estiver tatuando o seu cliente de uma maneira mais prática e mais rápida. Porque nem tudo que eu estou fazendo aqui serve de referência para você. Você pode ter alguns detalhes que você prefira marcar mais ou marcar menos. E vai muito da sua experiência em desenho, vai da sua experiência na tatu. Então não existe uma regra exatamente como deve ser feito. E aí eu só faço a marcação aqui com um traço reto, mostrando para mim onde é o brilho, porque na hora de eu tatuar e fazer a parte de sombra, isso fica muito mais fácil de chegar até o limite que eu sei onde eu posso ir. Vamos ver como tá ficando. Bom, aqui dá para perceber que ainda falta muito decalque. As marcações da sombra na área do pescoço, até onde vem as mais escuras. Ainda falta aqui na barba dele. E o que facilita muito para mim é usar a mesa de luz. Aí eu tiro daqui e eu olho contra a luz para ver o que está na parte de baixo e o que é que está faltando. Eu acho que isso não dá para ver no vídeo, pois eu vou gravar mostrando certinho. Vou pôr aqui na parte onde não tá, que eu vi que ficou faltando umas marcações aqui do olho. Vou fazer um esquema aqui, eu acho que vai dar para vocês verem bem. Vamos ver aí. Se você colocar a luz embaixo, você consegue ver exatamente se está faltando algum risco de sombra ou não. Ó, faltou a marcação aqui em cima, na parte da coroa dele, pertinho ali do cabelo.
Sem a luz não dá pra ver, então vou fazer aquela marcação. Faltou mais um pouquinho de marcação aqui na parte do cabelo. E no canto da boca dele ali também tá faltando um pouquinho. Vou terminar isso aqui então. Bom, aí o que eu fico fazendo é virando e desvirando a folha e vendo as partes mais escuras, principalmente onde ficou faltando um pouco de decalque. E aí eu vou fazendo essas pequenas correções até ficar tudo perfeito.